Então, na prática agora, vamos fazendo aqui a fundamentação teórica. Então aqui vai ser a descrição, né, do, do que eu pesquisei, né, do que os autores estão falando sobre esse tema. Então, como a gente precisa separar os autores, então aqui eu tenho uma pasta, né, só uma dica também, tem uma pasta na verdade de TCC, TCC2 aqui, e aí dentro de TCC2 eu criei uma outra pasta aqui chamada Ref, né, que é de referências. Então aqui estão todas as referências, ó, todos os PDFs, né, dos artigos, todos os materiais, né, que eu vou usar no trabalho. Então é importante ter isso bem separado para facilitar, né, deixar organizado, deixar de fácil acesso, né. Então aqui eu já fiz a separação dos artigos, né, e aí dentro desse primeiro tema aqui, que é a teologia sistemática, eu já acessei aqui o meu artigo, né, e aqui eu já deixei separado, ó, algumas anotações. Nesse autor aqui, ó, Chong, 2001, página 4, né? Então eu separei aqui esse trecho. A tarefa mais importante que um cristão pode realizar em qualquer estágio de seu desenvolvimento espiritual é estudar a teologia sistemática. Então, gostei dessa frase, né? Estou pegando essa frase aqui para usar no trabalho, certo? Já separei antes, fiz a minha leitura, separei. Então, cada um dos irmãos vai fazer isso, né? Vai ler, vai separar, pincelar. Então aqui a gente vai trazer as referências, porque a gente não é a partir do que a gente simplesmente acha, né? A gente está fazendo com base nesses autores que a gente pesquisou. Então eu vou copiar e levar lá para o trabalho. Então, como é da teologia sistemática, eu vou colar aqui. Só que eu não posso simplesmente deixar assim, né? Tem que estar aqui entre aspas, bonitinho, porque é uma citação, mas eu não posso simplesmente deixar nisso. Eu preciso juntar, preciso botar carne aqui nesse esqueleto, né? Então, para poder começar o texto, posso usar aqui as seguintes palavras. Deixa eu só voltar aqui no autor. Opa, aqui. Deixa eu pegar os dados dele aqui também para escrever direitinho. Então, vou começar o texto, né? Com o nome do autor. Então, segundo Chong, 2001, página 4. Aí, entre aspas, a fala dele, a citação dele, né? Então isso aqui a gente chama de uma citação direta, ou seja, exatamente como o autor escreveu, exatamente como ele publicou, eu estou colocando aqui. Ela vai assumir esse formato quando ela tiver menos de 3 linhas, certo? Então com menos de 3 linhas a gente coloca entre aspas, coloca normalmente no texto, desse jeitinho aqui, e aí junto do nome do autor, então a gente coloca geralmente o ano. Mas como é uma citação direta, a gente vai acrescentar aqui a página na qual se encontra esse trecho. Então aqui é a página 4, certo? Então o formato é esse, colocar o nome do autor, o ano da obra, vírgula, a página onde se encontra, e aqui entre aspas, né? No caso da citação até 3 linhas, certo? E aí vamos continuar, então esse aqui é um dos pontos, né? Você pode discorrer aqui, comentar essa citação com suas palavras, beleza. Mas como na parte da citação eu preciso fazer assim, né? Então, mas vamos supor que eu vou passar para outro já. Eu vou falar sobre outro autor. Então, lendo esse outro autor aqui, ó, o Rod, 2001, aqui eu tenho um outro trecho, só que esse trecho é grande, tá vendo como ele está bem extenso? Então eu não posso colocar daquela mesma forma. Preciso colocar nesse formato aqui, né? Que formato é esse? É um formato que teve aqui o parágrafo recuado, nessa ferramenta aqui em cima na régua, ó. Ele foi recuado até aqui. Então deixa eu desfazer aqui essa formatação, ó. Sem esse recuo ficaria aqui. Então você teria copiado o texto todo desse jeito. Mas como é um trecho grande que passou de 3 linhas, então a gente precisa fazer esse recuo. Então eu pego esse trecho exatamente que o autor trouxe lá na obra dele, e eu vou vir aqui na régua e voltar até 4 centímetros, certo? Aqui está em 0, ó, 1, 2, 3, 4. Voltou em 4 centímetros, ficou nesse formato, né? E aí ele precisa assumir essa formatação aqui. Tem um espaçamento de 1 apenas. No texto corrido o espaçamento é de 1,5. A gente voltar aqui, ó, no TCC, ó. Aqui o espaçamento é de 1,5. Já está formatado para isso. Aqui essa ferramenta aqui em cima, ó, vamos ver que já está em 1,5. Porque é o texto corrido, né, ele assume esse padrão.
Agora esse outro texto assim, ele precisa ter o espaçamento de apenas 1, certo? Então ok, separei aqui esse trecho, me interessa, vou copiar, Ctrl C, ou então aqui com o botão direito, né, copiar, e voltar lá para o TCC, colocar na próxima linha. Só que mais uma vez não posso deixar solto assim também, né, preciso ter uma conexão aqui, né. Então aqui eu já li, já entendi o que ele falou, então eu vou resumir com as minhas palavras, né. Vou colocar o nome do autor, Rod, 2001, página 1, se eu não me engano, fala sobre a teoria do conhecimento por trás da teologia sistemática. E 2 pontos. Dou um Enter, né, para separar. E aqui está outra citação direta, só que agora com mais de 3 linhas. Né? Então por isso que ela fica nesse formato. Ok? E aqui, depois de terminar a citação, a gente volta aqui pro texto normalmente. Então não continua lá, continua aqui, né? Continua escrevendo por aqui, né? Volto normal. Então se você quiser comentar, falar sobre isso aqui com as minhas palavras, ok, né? Eu continuo escrevendo. E, por fim, a citação indireta. Agora eu separei esse outro autor aqui, o Costa e Campos, 2016. Estava lendo o artigo dele, vi que ele também falou sobre a teologia sistemática, só que eu não vou colocar nas palavras dele, né, o que ele trouxe lá no artigo, literalmente. Eu vou colocar o meu entendimento já sobre o que ele falou. Só que como não é, o entendimento do autor, como é o meu entendimento, né, sobre ele, então não é uma citação direta, é uma citação indireta. Contudo, ela veio a partir da obra desse autor. Então eu preciso citá-lo porque senão configura um plágio, né? Ou seja, a ideia original não foi minha. Eu só reformulei, só falei ali, mudei algumas palavras, mas a ideia é do autor, então eu não posso deixar de citá-lo. Né? Então aqui eu já li o que ele falou sobre teologia sistemática e eu escrevi aqui com essas palavras, mas a ideia é dele. Né? Então eu vou copiar aqui o que eu já separei na minha leitura anteriormente. Copiar. E vou colar aqui na continuação. E aí, como eu preciso citar o autor, né? Já está separado aqui, é o Costa e Campos 2016. Então, vou colocar Costa e Campos 2016. Propõe outro argumento de peso a favor da... Então continua o texto que eu já separei, né? Só que a ideia é deles, então por isso que eles estão aqui citados. A diferença, né, como vocês podem observar, da citação indireta, que é essa aqui, para citações diretas, que são essas anteriores, é que além de não ter as aspas, não tem o número da página. Então na citação indireta você não precisa indicar a página, né, do artigo, lá do trecho que foi citado. Tem essa diferença aqui, então só apenas o nome do autor, que são 2 autores no caso, né, e o ano, né, da publicação, tá certo? E por aí vai. Então, se depois dessa citação eu quiser continuar escrevendo aqui, falando, comentando, beleza, continua aqui, né, sem problemas. Mas a ideia é essa, é pegar esse tópico aqui, no meu caso a teologia sistemática, fui lá nos artigos, né? Na verdade eu vim antes nos artigos, né? Vi quais deles eu ia usar, assim como a gente fez aqui no pré-projeto, né? Já estão separados aqui. E a partir da leitura, fui separando, né? Fui trazendo para cá, separando um por um. Ó, esse falou isso, esse falou isso, esse falou isso outro. E depois disso, a gente vem trazendo para o texto e colocando carne, né? E ali preenchendo, colocando conteúdo, deixando com sentido, né? Não podem ser apenas trechos assim soltos, entende? Precisa ter uma lógica por trás disso, né? Mas a ideia é essa. Né? E assim vai ser a mesma coisa com esse outro tópico, vai ser a mesma coisa com o terceiro tópico, né? A ideia é essa, ok? Qualquer dúvida sobre as citações, vocês podem ler aqui no texto, né? No manual, no modelo que o professor mandou, está explicando a citação indireta, né? Citação direta, e também nos manuais de teologia, nos manuais de metodologia, né? Também tem o mesmo, tem as explicações, ok?